Bom dia, galerinha do primeiro ano. Então, segue a aula de artes. Vamos lá. Hoje, nosso tema, então, é artesanato, a 12ª arte, né? Quando a gente fala de artesanato, a gente fala daquilo que é feito à mão, né? Artesanal, né? É um trabalho sempre feito com poucas pessoas, normalmente é um trabalho individual, que cada um faz ou uma parte da produção ou a produção toda, tá? Então, o artista, né, é quem se dedica às belas artes, quem revela o sentimento artístico, o ator, o artesão, né? Então, a tipologia aí é o artista de rua, o gráfico, o marcial, o mirim, o musical, né? O plástico, o artífice engenhoso, ou seja, o artista é aquele que faz a obra. O artesão, então, é o artista, né? É aquele que produz. O indivíduo que exerce por conta própria uma arte ou um ofício manual, tá? Lembrando que quando a gente fala de artesanato, são objetos feitos à mão, tá? Então, a arte, a aptidão humana para a criação artística ou habilidade, né, para a produção artística. E o artesanato é o produto, é aquilo que é produzido. Então, a Revolução Industrial teve aí, né, uma importância muito grande no desenvolvimento das artes, de todos os tipos de arte, com as mudanças do mundo do século XIX, né, teólogos como Karl Marx, né, artistas como William Morris, criticavam então a desvalorização do artesanato, né, por conta da vinda da mecanização. Então foi criado os artes gráficas, um movimento estético, né, surgido na Inglaterra, que defendia então o artesanato artístico. Então a criação feita à mão, a criação artesanal como modo de alternativa, né, a mecanização industrial. Então eles queriam um fim da luta entre o artesanato e a produção em massa. Na verdade, as duas opções teriam que ser aceitas e desenvolvidas dentro de uma mesma sociedade. Então, essa decisão, né, influenciou então diretamente o movimento francês da arte nouveau. É considerado uma das raízes do modernismo no design gráfico, né, no desenho industrial e arquitetura. E Thomas Maldonado afirma que o movimento teve grande influência para o surgimento da escola de Bauhaus. Teatro é arte. Então, Ricciotto Canudo, um intelectual italiano, propôs o seu Manifesto das Sete Artes, que o cinema fosse considerado como a sétima arte, aumentando a lista precedente do filósofo alemão George W.F. Hegel. O manifesto foi publicado em 1923 e apresentava a seguinte listagem de artes: arquitetura, escultura, pintura, música, dança, poesia e cinema. Então, essas seriam as 7 artes. O teatro não aparece nessa lista como uma forma independente de arte, pois o mesmo combina diversas linguagens artísticas existentes. Então, o teatro pode estar ligado à pintura, à música, à dança, né, e ao cinema também. Então, a música, a dança, a pintura, a escultura, o teatro, a literatura e o cinema. Posteriormente foram propostas outras formas de arte, umas prontamente aceitas como nona arte, né? Outras não aceitas, né? A fotografia demorou mais tempo para se adequar dentro dessas opções. Então, a 8ª arte foi a fotografia, depois a nona arte, a banda desenhada, a 10ª arte, a arte digital, e a 11ª arte, a arte gráfica. Aí nós temos algumas obras arquitetônicas. Multimídia, modelos ferroviários, figurinos, games, culinária, tudo é considerado arte. Distinção no artesanato. Então, o artesanato artesão, né, o artesanato folclórico regional, aquele produzido dentro de cada região. O artesanato semi-industrial, né, que usa então máquinas simples para sua confecção. E o artesanato artístico, né, que é o artesanato erudito, né, aquele que por sua criatividade, originalidade e perícia produz peças que provocam profundos sentimentos naqueles que o observam, por exemplo, esculturas, tá? Nós temos aí a arte tradicional,
Temos a arte em massa, que são as músicas, né? A arte erudita, que são os quadros, as pinturas, as danças tradicionais, né? Artesanato tradicional, o artesanato indígena, o artesanato em massa, aquele artesanato que todos, né, querem ter acesso, certo? E aí nós temos todos os tipos de arte. A desvalorização do artesanato, que por sua vez é ignorado ou tido como arte menor, né, por ser feito então em menos quantidade e por às vezes não ter tanta visibilidade quanto as artes com os avanços tecnológicos. Para as elites, a distinção entre artesanato se faz necessária para a manutenção de um sistema social desigual. Tal preconceito já aconteceu com diversas artes que hoje são aclamadas. Em nosso atual mundo globalizado, isso tende a desaparecer. Para o artista e o artesão, essa distinção desaparece aos poucos e deve desaparecer definitivamente, para assim enriquecer as criações e interpretações das obras de arte. Então, cada um expõe a sua arte da forma como pode, né? Como consegue. E todos os tipos de artes devem ser valorizados pela sua importância e pela sua criatividade. Nossa aulinha de hoje, né, está terminando e é para vocês copiarem esses slides então no caderno de artes. Tchau, tchau.